que é aquela apresentação rápida, em sequência, com as soluções que eles estão trazendo. Nessa programação, a gente vai ver como gerar mais resultados e reduzir custos no ramo da construção civil. O projeto Terça no CREA é uma iniciativa pioneira do Conselho Regional para valorizar e capacitar os profissionais, as empresas e os estudantes ligados ao sistema. O CREA Pernambuco promove todas as noites das terças-feiras palestras e treinamentos de assuntos importantes nas áreas tecnológicas. Esse evento é gratuito. O conteúdo da palestra fica disponível no canal do YouTube do CREA, para democratizar o acesso à informação. Esse espaço é um espaço de conexões e de informação. É seu que está aqui com a gente. Pedimos, por gentileza, que deixem seus celulares no modo silencioso e iniciamos, então, a nossa atividade, a agenda, contando aqui à frente, eu vou convidar e a gente vai receber com aplauso o Daniel Almeida. Por favor, Daniel, aqui com a gente. Bem-vindo. Ele é analista de relacionamentos institucionais do Centro de Estudos e Sistemas do Recife, o César. Traduzindo a sigla, né, que a gente chama o César para a gente entender como é que ela é. Essa instituição ela é parte integrante e âncora principal do Porto Digital do Recife. Então, a gente está também, enquanto instituição o CREA, firmando parceria com o César para estar andando de mãos dadas aí com o que for de melhor para apoiar o trabalho dos profissionais da área atendida pelo Conselho. Eu passo a palavra ao Daniel e aí ele vai conduzindo tanto a sequência de informações como a chamada das startups que vão estar se apresentando. Logo após, a gente abre ao público para tirar dúvidas e fazer os contatos todos, tá bem? Bem-vindo e boa palestra, sucesso. Obrigado. Boa noite, gente, tudo bom? Então, meu nome é Daniel Almeida, hoje eu trabalho no César, e só para explicar um pouco mais do contexto em que a gente está inserido lá, o César é uma instituição de desenvolvimento de inovação e pesquisa que tem mais de 23 anos de atuação. Então, em 1996, quando começou a surgir a ideia de um porto digital, de um ecossistema de inovação, o César surgiu ao mesmo tempo através de uma iniciativa de professores e pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, lá do CIN, que é o Centro de Informática, e que decidiram criar alguma coisa diferente de uma pesquisa de uma universidade. Então, queriam conectar a universidade com o mercado e trazer inovação para o mercado, não só de construção civil, mas todo o mercado. E, a partir disso, resolveram desenvolver um ecossistema que foi escolhido estrategicamente para ser ali no Recife Antigo, por causa da localização geográfica, das conexões que se podiam fazer ali, por estar no centro de uma cidade como Recife. Então, foi escolhido estrategicamente que fosse ali um ambiente perto do mar, por exemplo, para conseguir trazer para quem trabalha ali uma visão um pouco mais aberta do mundo, esse tipo de coisa. Então, é basicamente essa a história do César. Então, o César já tem anos de história em desenvolvimento de empresas e de criação de empresas, tem anos de história em aceleração e investimento em startups. Então, o César já acelerou e auxiliou no desenvolvimento e na criação de mais de 30, 40 startups diferentes de todos os setores. Então, tem empresa de logística, tem empresa de venda, tem empresa de uma série de coisas, e agora o César resolveu entrar junto com o Sebrae no ramo de construção civil. Então, é para aqui que a gente está hoje, para explicar um pouco mais de como é que funcionou essa conexão. E para explicar como é que funcionou isso, eu vou explicar um pouco antes do que é uma startup. Quando a gente fala em startup, o que é esse conceito, o que é que está atrelado a esse conceito, até a gente chegar no que a gente faz. Então, startup nada mais é do que uma organização que tem um objetivo, que soluciona um problema do mercado e que está em busca de um modelo de negócios ainda,
Então, o que diferencia uma startup de uma empresa tradicional é o ambiente de incerteza em que ela está inserida por estar lidando com inovação. Então, se eu estou criando um produto novo que ninguém fez antes, como é que eu sei como é que eu vendo, com o preço que eu boto, para quem eu vendo? Então, o ambiente onde uma startup está inserido é muito incerto. E uma coisa que está muito atrelado à ideia de uma startup é ser lucrativo, repetível e escalável. Isso significa que repetível é uma solução, é um produto que precisa poder ser aplicado em vários lugares diferentes. Uma solução e um produto que eu só consigo aplicar dentro dessa empresa, ou daquela empresa, ou só de Recife, ou só de Pernambuco, não funciona porque você não consegue atingir um mercado grande com isso. Então precisa ser possível de ser repetido em vários lugares. Ela precisa ser escalável. Então eu consigo trazer a minha solução para milhões de pessoas ou várias empresas diferentes ao mesmo tempo e sem precisar necessariamente aumentar a minha equipe na mesma proporção. Pô, se eu tenho 100 clientes e eu tenho 10 funcionários, para atingir 1.000 clientes, eu multiplico meu número de funcionários por 10. Só que isso não é sustentável, porque eu não posso simplesmente sair contratando toda vez que eu quiser ter mais clientes. Então, o objetivo de uma startup é, com um número baixo de funcionário, eu conseguir cada vez mais clientes de uma maneira exponencial. Então, é basicamente esse o conceito. E daí entra um outro conceito, que é o de Lean Startup, que vocês talvez entendam esse conceito de Lean como um conceito de enxuto, de uma gestão enxuta, que é exatamente de você fazer identificações e eliminar desperdícios dentro de processos produtivos e... Vou passar aqui. E fazer isso gerando soluções para alguém que precisa de fato do que você está fazendo. Porque existe um grande problema hoje na geração de startups e empreendimentos de inovação, que é as pessoas não estão resolvendo problemas reais do mercado. Então eu crio uma startup que, eu acho que está fazendo uma coisa revolucionária, aí eu vou vender para o mercado não quer, para o mercado não funciona, ou tem uma funcionalidade dentro daquilo que não atende a determinada empresa. Então o conceito de Lean Startup está muito atrelado a você realizar produtos, realizar vendas e gerir sua empresa de uma maneira enxuta, ou seja, sem desperdício, sem se importar com coisas que não vão atingir diretamente no teu resultado final. Então, a gente vê um monte de empresa aí cheia de métrica de valor e métrica de vaidade, que são, meu produto foi visto por não sei quantas milhões de pessoas, meu produto foi visto por não sei o quê. Tá, mas isso gerou venda, isso gerou... Não, então esquece esse indicador, para de pensar nesse tipo de coisa, vão pensar só no que importa. Então é basicamente por aí que vem essa ideia de Lean Startup. E tem um conceito que... O conceito de Lean Startup pode ser aplicado a empresas tradicionais, inclusive deve ser aplicado, que é, quando você quer gerar produtos novos e inovação dentro de empresas tradicionais e startups, fale rápido. Então falhar é importante no processo de geração de inovação. E isso as empresas e os gestores precisam entender, que vocês não vão conseguir gerar inovação sem errar. Então, vocês têm que dar para os gestores das suas empresas, para os funcionários, a capacidade e a permissão de falhar. Óbvio, ninguém vai sair falhando adoidado, gastar dinheiro da empresa adoidado, mas você precisa ter abertura para poder falhar, porque senão você não consegue criar nada novo. Mas você precisa falhar barato, e depois eu vou explicar um pouco mais sobre isso, e você precisa aprender no processo. Então, isso é um ciclo. A startup vive nesse ciclo, e as empresas tradicionais precisam aprender a trabalhar nesse ciclo, que é, você tem uma ideia, você constrói um protótipo, você vai tentar implementar na sua empresa essa inovação, então você gera um MVP, que é uma versão simples do seu produto, eu vou explicar um pouco mais. Você mede o resultado daquilo que você implementou e, através dos dados, você analisa aquilo que aconteceu, aprende com isso e aí você gera uma nova versão desse produto melhorada, fazendo isso continuamente, isso não tem fim. E explicando só um pouco mais desse conceito de produto mínimo viável, as pessoas acham que produto mínimo viável
é um produto onde você vai pegar um produto que já existe, por exemplo, um carro. Vou fazer uma versão simples do meu carro até chegar no resultado final. Então eu começo construindo uma roda, depois 2 rodas, depois eu faço a carcaça do meu carro e no final, massa, eu tenho o meu carro todo pronto. Mas não é assim que funciona, porque dessa maneira você só consegue entregar valor para o seu cliente ou dentro do seu produto quando você chegou na 4ª etapa. E a ideia de falhar rápido, a ideia de aprender rápido, e você inserir inovação dentro de uma empresa tradicional é exatamente o oposto disso. Você tem que começar a gerar valor na inovação desde o começo e de maneira rápida. Então, se eu tenho aqui no começo, por exemplo, naquele último ponto ali, eu preciso criar um carro super rápido, eu quero fazer um carro legal, então eu construo primeiro um carro um pouco pior, sem todas aquelas funcionalidades que o meu carro precisa ter. Então, eu faço um carro simples, o grande objetivo de um carro é se locomover. Então, eu vou criar um carro super simples que se locomove e é só isso. Então, eu esqueço aquelas funcionalidades que podem estar atreladas a isso, que podem agregar no meu produto. Esquece tudo isso. Você precisa primeiro entregar o valor principal que eu preciso entregar um carro que anda. E aí depois você vai agregando cada funcionalidadezinha que você vai percebendo que o seu cliente tem interesse, até no final você ter um produto. Então, eu falei um pouco disso só para dar um pouco de senso de contexto para o que a gente vai falar agora, porque ao lidar com startups, vocês vão perceber que o modelo de trabalho é muito diferente de você lidar com um fornecedor normal. O ritmo de trabalho é diferente, as expectativas são diferentes, o que você precisa entregar e entender da startup é completamente diferente. Então, primeiro entendemos o que é startup e agora por que a gente está fazendo isso dentro do contexto de construção civil. E daqui vocês vão entender muito do que eu estou falando, porque vocês sentem no dia a dia isso. Então, primeiro porque o César escolheu atuar dentro do setor de construção civil. Esse programa é uma parceria do César com o Sebrae. Então, o PIGS entrou como uma parceria entre o César e o Sebrae, e o Sebrae, estrategicamente, selecionou o setor de construção civil por ser um setor que tem muitos problemas, que não é muito bem desenvolvido digitalmente, tecnologicamente, só que ele é extremamente representativo e importante para o resultado de um país. Então, por exemplo, o setor de construção civil é responsável hoje por 10% do PIB. Então, qualquer variação e melhoria que você fizer de produtividade e de eficiência dentro de uma cadeia desse tamanho vai ser extremamente relevante no resultado. É uma indústria extremamente lenta e ineficiente. Então, com isso aqui, vocês percebem que o setor de construção civil está entrando. A gente fala hoje de indústria 4.0. Manufatura 4.0, inteligência artificial e tudo isso. Só que a gente vai hoje para a palestra Congresso de Construção Civil e a gente vê as pessoas falando sobre como é que a gente torna mais industrial o processo de fabricação de um prédio, como é que a gente torna construção modular, por exemplo. Construção modular é um jeito de você criar uma linha de produção mais rápida, mais eficiente para o processo de construção civil. Mas isso aqui não é indústria 4.0, isso é 3.0, isso está lá atrás, isso é 2.0. Na indústria de carro, a gente estava pensando em montar linha de produção lá atrás. Ford pensou isso lá atrás. Só que a gente está pensando isso na indústria de construção civil agora. Então, para vocês terem noção do quão atrasado é em relação a outros setores. Existe um outro porquê de a gente atacar construção civil, que é o absurdo déficit habitacional, e que isso é um problema muito grande que a gente tem hoje. Então, só no Brasil são quase 8 milhões de casas que têm um potencial, que tem demanda para serem construídas. Isso, além de gerar uma série de problemas sociais e gente que não tem casa, por exemplo, ou casa em condições ruins, precisando de casa, isso gera uma oportunidade absurda dentro do setor de melhoria. Então, o setor hoje tem muito espaço ainda para crescer. A gente vê o setor de construção civil super tradicional, mas é um setor que ainda tem um volume absurdo de potencial de crescimento.
E esse dado aqui mostra que, isso aqui é uma pesquisa da McKinsey, que mostra que até 2030, ou seja, nos próximos 15 anos, o investimento global em infraestrutura, e aqui vai entrar exatamente o que a gente está falando de habitabilidade, de habitações, vai dobrar nos próximos 15 anos. Se a gente tem hoje 3, e ali a gente está falando em trilhões de dólares, a gente vai para 5, e vocês podem ver outros setores, como transporte, por exemplo, o investimento não vai ser tão grande. Então, é um setor que está em crescimento. Construção civil é um setor que ainda tem uma demanda absurda e é um setor que precisa melhorar a eficiência e produtividade para poder atender essa demanda, porque demanda tem. Então, aqui é um outro dado interessante que mostra essa falta de produtividade dentro do setor, que, por exemplo, um setor de manufatura ao longo dos anos, desde 1994 até 2012, isso é a produtividade por trabalhador e o valor que cada trabalhador entrega. E você pode ver que o setor de manufatura em laranja cresceu muito mais do que um setor de construção civil, que inclusive caiu nos últimos anos, ali de 2008 para cá, e depois começou a começou a subir novamente. Então, a produtividade do setor preocupa. Aqui são outros dados que se aproximam um pouco mais do que a gente está fazendo aqui, que é, ali na minha esquerda, a gente vê ali um gradiente de adoção de metodologias e de transformação digital, adoção de digital dentro dos setores, e a gente vê setores de TI, de mídia, de uma série de coisas lá em cima. Óleo e gás, por exemplo, já está lá em cima, e o setor de construção civil é o segundo setor, perdendo só para a agricultura, que menos aderiu à transformação digital. E aqui do outro lado, a gente vê construção civil lá em cima como sendo um setor que ainda peca muito no uso de inteligência artificial para solução dentro do canteiro de obras. Então, enfim, esses dados foram só para explicar um pouquinho do porquê a gente se atentou para o setor de construção civil e o potencial que o setor de construção civil tem para gerar inovação e para crescer. Então, o setor de construção civil é diferente de outros setores, por exemplo, telefonia. Fabricação de celular, eu tenho 4 ou 5 empresas que controlam o mercado, basicamente. Então, eu tenho um Samsung que tem, sei lá, 40% de market share. Depois você tem uma Apple, que é uma das marcas mais valiosas do mundo, se não a maior. E o que essas empresas fazem dentro do setor e adotam de tecnologia comandam o que a tendência daquele setor. Então, se a Samsung desenvolveu uma tecnologia nova que ninguém mais tem e implementou, ela tem 40% do mercado. É óbvio que todo mundo vai entender o que ela está fazendo minimamente e ou copiar, implementar, ou tentar já pensar alguma solução que seja melhor para que ninguém morra. Só que o setor de construção civil é extremamente diversificado. Não tem um player que se destaque que tenha 30% do mercado, 40% do mercado. Acho que o líder de mercado de construção civil deve ter 7% de market share e o segundo colocado, o terceiro colocado já tem 1% e nem aparece mais na lista. É extremamente diluído. Então, por isso acho que é a dificuldade de você conseguir implementar a inovação, porque não tem ninguém que puxe essa inovação. Então, aqui são só alguns dados de startups pelo mundo e vou mostrar pelo Brasil que estão fazendo diferença e que estão gerando um valor absurdo dentro disso. A WeWork, por exemplo, é uma empresa que hoje vale $1 bilhão e é uma startup voltada para a cadeia de construção civil, que envolve não só construção, mas a parte imobiliária também. Então hoje a WeWork é uma referência, está cheia de problemas e tudo mais, mas é uma gigante do setor. A gente tem aqui depois Israel, por exemplo, que é um país que ninguém imagina que Israel seja referência de tecnologia e inovação. Porra, o que é que Israel está fazendo? É um país desse tamanho, no meio do deserto. Por que Israel virou referência em inovação? Israel criou hoje um hub, que é um dos hubs mais famosos do mundo de inovação. Então, justamente por causa das dificuldades que o país tem de se desenvolver, de desenvolver indústria e outras coisas, eles resolveram investir pesado em inovação e tecnologia
E aí, porra, um monte de tecnologia dessas que a gente usa hoje, tipo o Waze, que todo mundo usa aqui, veio de Israel. Não veio dos Estados Unidos, do Vale do Silício, ou da China, ou do Porto Digital, veio de Israel. Então, Israel está focando muito em construção civil dentro do ecossistema deles. Eles criaram um ecossistema só para inovação em construção civil. Isso chega aqui da mesma maneira que as outras tecnologias estão chegando. O que eles estão fazendo lá chega aqui também em algum momento. E aqui já chegou em empresas que estão do lado da gente. A Gerdau e a Endeavor, por exemplo. Gerdau, todo mundo aqui conhece e entende a importância da Gerdau para o setor de construção civil. A Gerdau está investindo em startups, investindo aí milhares e milhões de reais no desenvolvimento de startups, porque ela entende a importância que isso tem para o desenvolvimento do setor. Vedacity, por exemplo, vai acelerar e investir 100 mil em startups. Isso aqui é 100 mil por startup. Então, você vai investir aí 100 mil reais. Isso aqui, 100 mil reais, é um valor de entrada praticamente de investimento em startup. Então, a gente tem investimentos hoje em startups que chegam a 200 milhões de reais em uma startup. Então, o setor tem muito potencial ainda e o mundo já está olhando para a construção civil e o Brasil está começando a olhar agora também. Então, é muito importante que as empresas se conectem e entendam o que está acontecendo dentro do setor. E aí surgiu, por causa de toda essa movimentação que veio surgindo dentro do setor, se criou um termo que é o termo de Construtech, que são essas empresas de construção civil que estão resolvendo problemas através de tecnologia. E essas Construtechs hoje já têm uma identidade muito clara. Então, a Construtech Ventures, que é a maior investidora em startups de construção civil do Brasil, que já investe milhões em startups por todo o país, cunhou esse conceito e diz que esse conceito significa um negócio de base tecnológica que atenda problemas da cadeia de valor da construção e um modelo de negócio escalável e repetível, como a gente comentou lá do modelo de uma startup. Então, a cadeia de valor de construção civil vai desde a parte de extração, indústria de materiais, e aí vai entrar aí Gerdau e tudo mais, distribuição e comércio, a construção, manutenção e serviços de pós-obra, imobiliária e serviços. Então, quando a gente está falando aqui de cadeia de construção, geração de startups para construção civil, a gente está falando de startups em todas essas áreas. Então, a gente está trazendo startups aqui hoje para mostrar para vocês que cuidam de pós-obra, por exemplo, que vão lidar com toda a parte depois que o prédio está construído. Então, todas essas partes precisam de atenção e estão sendo desenvolvidas soluções para isso. E mais do que esses conceitos bonitos que a gente está falando, é o resultado dessas coisas hoje. Então, hoje, esse é um mapa, por exemplo, que foi feito do Brasil em 2019. Isso aqui não é no mundo, isso aqui não é em outro continente. Isso aqui é um mapa de startups de construção civil no Brasil hoje. Então, isso aí está separado, cada quadrado desse que você vê de separação são de setores diferentes. E esse mapa aqui, inclusive, não está atualizado. Então, hoje a gente já tem muito mais. Então, existem soluções em todas as áreas. E só para vocês entenderem um pouco desse contexto, hoje os estados brasileiros têm mais Construtech, são São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais. Santa Catarina hoje tem um hub de inovação, que é um dos maiores do país. Então, eles investem absurdamente pesado em inovação, não só para a construção civil, mas outros setores. Mas é muito pesado. Você pode ver que Pernambuco aí não aparece e o Nordeste tem um resultado ali de 6%, mais ou menos, desse valor total. E antes do César criar o PIGS, essa plataforma de geração de startups, Pernambuco tinha aproximadamente formalizadas, não tinham 10 startups, eu acho, no setor de construção civil. Então, você tinha algumas startups, nenhuma de grande relevância para o mercado nacional e nem aparece nesse tipo de mapa. Então, esse número com o que a gente está fazendo dentro do PIGS hoje dobrou, só que em Pernambuco. E ali é só mostrando aqueles valores ali, 49, 147, 199, são só dizendo
que existem 49 startups ainda no setor de planejamento. Então, aí vai toda a parte de orçamentação de obra, planos e a parte toda de design, até BIM, esse tipo de coisa assim. Depois, para a parte de construção mesmo, canteiro de obra e tecnologias de drones ou de inteligência artificial e esse tipo de coisa. Depois, para a parte imobiliária, que é um setor muito grande. Não sei se vocês já ouviram falar em Quinto Andar, por exemplo, que hoje é uma outra empresa brasileira que já vale mais de 1 bilhão só no setor de compra e venda de imóveis. Então, é uma gigante do mercado hoje, que é referência já no mundo nesse setor. E depois ali, 167 empresas, startups, da parte de pós-obra, manutenção e serviços. Então, isso aqui, esse dado aqui, 64% das Constelex nasceram nos últimos 5 anos, é só para mostrar que isso é uma coisa que realmente é extremamente nova. São 5 anos de um movimento extremamente relevante e poderoso, com o potencial de mudar um mercado, mas é extremamente novo, mas é preciso se atentar a esse tipo de coisa, porque, por exemplo, quanto isso cresce é muito rápido. Então, se você não estiver entendendo isso desde o começo, daqui a 1 ano, 2 anos, isso aqui já muda completamente o cenário e você já perdeu, ainda está tentando entender o que é uma startup. Então, é fundamental estar entendendo o que é que isso está acontecendo desde o começo. Em 2018, por exemplo, foram investidos 327 milhões de reais em startups, ou seja, investidores botando dinheiro nos negócios. No primeiro quarter, o primeiro trimestre de 2019, a gente já chegou em 289 milhões, um valor muito perto, e nos últimos 12 meses foram mais de 600 milhões de reais investidos em startups. Então, é um valor extremamente relevante. A gente vai terminar 2019 com 1 bilhão de reais investidos em startups só de construção civil. Então, isso é extremamente relevante, o volume de dinheiro que se está investindo e o potencial que isso tem. Só que isso o César percebeu depois de um tempo, e aí a gente vai entrar no que é o PIGS. O César percebeu que existem uma série de startups no mercado que estão sem dinheiro e precisam de dinheiro para poder desenvolver e alcançar mercado. Só que existe muito dinheiro hoje, e existe hoje muito mais dinheiro para investir em startup do que startup precisando de dinheiro. Então, hoje o capital está muito mais abundante e você vê taxa de juros caindo. Com isso, você consegue ter mais dinheiro circulando e mais gente precisando investir para poder ter sua rentabilidade. As pessoas precisando arriscar mais por causa dessa taxa de juros baixa. Então, todo mundo está querendo investir em um negócio, investir numa startup, mas ainda tinha pouca startup para ser investida. Então, se você tem uma startup hoje que dá um resultado legal, provavelmente não vai ser difícil você encontrar dinheiro. Agora, se você tem dinheiro para investir em startup, você vai precisar ter muita calma e cuidado onde é que você vai investir, como vai investir. Então, foi por isso que surgiu o PIGS. O PIGS é essa plataforma integrada de geração de startups, e ele surgiu de uma conexão do César com o Sebrae. Hoje é um produto do César, o PIGS, que pode ser implementado em qualquer setor. Então, o PIGS e essa criação de ecossistemas e startups, a gente pode aplicar isso para qualquer setor de varejo, de moda, de manufaturas de todo tipo. E foi escolhido construção civil. Então, é um programa de 3 etapas, basicamente. Aquelas 2 últimas ali fazem parte de uma coisa só. Mas primeiro a gente foi para o mercado e entendeu os problemas que o mercado tinha. Então a gente se conectou com a Federação das Indústrias, a gente se conectou com o Sebrae, a gente se conectou com o Sinduscom para poder entender, e a gente foi nas empresas daqui para entender quais são os problemas que elas têm. E a gente identificou uma série de problemas, sendo a grande maioria relacionadas à gestão. E aí gestão entra toda a parte de gestão de obra, gestão de uma série de coisas, mas aí tem vendas, problemas com colaboradores, órgãos públicos, fornecedores, déficit habitacional, pós-obra, infraestrutura urbana, e foram 242 problemas que a gente conseguiu mapear durante esse processo. Esses problemas a gente categorizou
entre problemas de inovação e gestão na construção civil, monitoramento e controle de obras, resíduos de obras, planos orçamentários, contratos, vendas de imóveis, habitabilidade e pós-obra. Então a gente criou essas categorias e dentro dessas categorias a gente resolveu criar protótipos e startups para resolver os problemas que as empresas daqui de Pernambuco tinham em relação a todos esses problemas. Então a gente criou o que a gente chamou de briefing de inovação, briefing de oportunidade, que são documentos que compilam e explicam esses problemas para que os empreendedores de tecnologia, de construção civil, de negócios, de design, possam criar startups e times para resolver esses problemas. Então, depois disso tudo feito, a gente passou um ano imerso dentro do setor, só coletando problema, entendendo os problemas do setor. Depois disso, a gente entrou na segunda fase, que é a fase de geração de protótipo. Na fase de geração dessas startups, a gente realizou uma série de atividades para criar as startups, que foram desafios, a gente lançou esses desafios online nacionalmente, para que eles desenvolverem as soluções e mandarem para a gente. Summer Job é um estágio de verão do SESA, onde a gente pega a gente da universidade e dá um estágio, que o objetivo do estágio é criar uma empresa para resolver esses problemas. Hackathon são maratonas de um final de semana, e que essa galera meio nerd, meio doida, entra numa sexta-feira, vira as noites e sai no domingo com a empresa pronta. Então é uma parada meio doida assim, mas que funcionou muito. Só daí, desses hackathons, a gente fez 3 edições, saíram aí quase 40 startups só desse negócio. E depois a gente entrou na fase de Open Labs, que Open Labs é o que a gente chama de pré-aceleração. Essa pré-aceleração de todas essas startups que a gente identificou e que a gente criou, porque a gente trabalha no conceito de inovação aberta, que a gente pega esses briefings de inovação que a gente fez, joga para todo mundo, porque a gente espera que não só a gente faça a inovação, mas que qualquer um que tenha acesso a isso possa gerar suas empresas, suas soluções, esse tipo de coisa. Então, a inovação aberta. Então, a gente identificou dentro do setor o que é que tinha de solução já pronta, a gente criou inovações por nós, e aí a gente entrou num programa de pré-aceleração, onde a gente selecionou 14 dessas startups. A gente gerou mais de 60 startups durante esse processo, selecionou 14 para participar de um programa mais robusto, onde a gente acompanha de perto, entrega e faz oficinas, passando desde investimento, gestão, jurídico, financeiro, uma série de coisas, para que essa galera consolide mais o negócio, para depois a gente entrar na última etapa, que é a principal. Então, durante esse processo, a gente se comunicou aí com centenas de empresas. Então, aí tem mais de 300 empresas na base do PIGS. Isso foi contatos que a gente fez durante esse processo. Empresas de construção civil, empresas ligadas à imobiliária, vendas, esse tipo de coisa toda. Alguns grandes players, como ali, Sebrae, Sinduscon e Ademi, estão próximos da gente no dia a dia. Então, durante esse processo, a Sinduscon decidiu, por exemplo, criar dentro da Sinduscon daqui um espaço de coworking com 2 andares inteiros do prédio deles, que fica aqui perto, só para pegar essas startups e jogar lá dentro, para que elas consigam fazer as conexões com os associados e com as pessoas que circulam por ali muito mais próximo. Então, isso já é uma realidade. O espaço já deve estar ficando pronto aí dentro de um mês, eu acho, e todo mundo que for de construção civil, que está associado assim no SCOM hoje, vai ter um acesso direto às startups que estão lá dentro e a esse tipo de comunicação. E, enfim, a Ademi também está muito perto da gente, e a gente está fazendo essa movimentação com o CREA justamente para conseguir ter mais um canal de conexão direto com quem trabalha e com quem precisa desse tipo de solução. Com isso a gente gerou cooperações em outros estados, aí tem 2, mas a gente já fez mais, então a gente já tem uma cooperação muito forte com Curitiba, com Fortaleza, com Santa Catarina, em Florianópolis. Então tem ecossistemas muito fortes de construção civil em cada um desses lugares, e tem outros, em São Paulo é muito forte também. Então quem quiser entender mais sobre o ecossistema de construção civil e inovação, procura saber o que está rolando em Curitiba, o que está rolando em São Paulo, o que está rolando em Florianópolis, porque eles já estão muito à frente do que a gente está fazendo e já são muito relevantes hoje.
E o que a gente pretendia fazer ao final disso tudo é acelerar esses negócios. Então, não adianta a gente criar startups, e se a gente está falando aqui que tem um monte de dinheiro para ser investido, então a gente quis pegar esse dinheiro que o Sebrae tinha e que o César tinha, e a gente resolveu investir nas startups que a gente criou. Então, são bolsas que a gente vai dar de R$100 mil para cada startup que a gente vai acelerar ao final desse programa. Além dessa bolsa de R$100 mil para ser investido, para eles conseguirem acelerar o crescimento desse negócio, a gente vai contar com toda a infraestrutura durante 9 meses. Então, essas empresas vão para dentro do César para participar de toda essa conexão que o César tem com investidores, com gente que entende de negócio, porque o César está há 23 anos gerando negócio e trabalhando com isso, então entende muito bem como é que funciona. Infraestrutura, capital, mentoria, negócios, técnicos, ferramentas e conexões que o César Porto Digital tem. Então esse é o grande resultado que a gente espera desse programa. E daí, esse é só um mapa que a gente tem de algumas startups que a gente está hoje dentro do programa. Hoje a gente está finalizando esse programa de pré-aceleração das 14 startups. Então aqui é só... Isso aqui também não está mais atualizado, a gente já teve grandes mudanças aqui. Mas aqui é só para mostrar que a gente tem soluções hoje para contratação de pessoal. Então, eu tenho uma obra e eu às vezes não sei a procedência de onde é aquele pedreiro, aquele marceneiro, aquele cara que vai executar a minha obra. Eu preciso de gente de confiança, eu preciso de gente que more perto da obra, aí eu vou construir outra obra em outro lugar. Preciso de gente perto de lá também, porque isso vai facilitar a minha logística. Então a gente já tem plataforma desenvolvida no Pix para facilitar esse tipo de conexão. Para arquitetura também a gente tem. Então a gente tem empresas aí lidando com habitabilidade urbana, espaços urbanos ociosos, como Turma na Rua, por exemplo, cuidando de revitalizar a cidade, espaços urbanos que estão hoje abandonados aí. Você trazer gente para esses lugares, venda de imóveis, reforma, tem uma série de coisas aí que vocês podem entrar em contato com a gente para poder entender. A gente trouxe 3 aqui para vocês fazerem a conexão direta. Mas tem uma série de outras que não vieram hoje e que a gente vai trazer provavelmente num segundo momento, vindo aqui para a terça no CREA, né? Então, mês que vem a gente vai fazer um outro momento desse, trazendo o resto das startups para quem quiser fazer negócio, para quem quiser conversar, entender o que é que faz cada uma, ou se não, pode conversar com a gente, porque a gente também vai entender o que é que vocês precisam para a gente poder fazer essas conexões. Então, aqui tem 2 links que eu coloquei para quem interessar. O primeiro, PIGS Construção Civil, é o site da gente mesmo, porque lá tem informações sobre cada startup. Então, lá tem a descrição de cada startup, o que é que faz, qual é o nome, como faz o contato, o que é o programa. E o segundo link ali é um link para aqueles briefings de inovação que eu falei lá no começo. São 8 briefings de inovação e tem um que é muito especial, que é o briefing de futuro. Então é um briefing, é um documento ali de 10 páginas, não é nada muito longo, onde a gente cria suposições e projeções do que a gente acha ou espera que vai acontecer no futuro do setor de construção civil. Então acho que é muito interessante para quem quiser dar uma lida também. E é basicamente isso. Eu vou trazer agora, vou chamar agora essas equipes, acho que são 4 que estão aqui hoje, para cada uma vai fazer uma apresentação ali de 3 minutos, explicando o problema que eles estão resolvendo, como eles estão resolvendo e quem são eles. E aí depois a gente abre para perguntas, para quem quiser tirar dúvidas desse tipo de coisa. E vou deixar meu contato aqui no final também para quem quiser trocar uma ideia. Então aí tem e-mail, tem telefone, porque se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem ir lá no César, conhecer o que é que a gente faz lá de perto, se quiser que a gente vá para a empresa de vocês para explicar o que é que a gente faz para os outros funcionários, para o pessoal da equipe, a gente pode ir também para gerar esse tipo de conexões, levar as startups para lá. Uma coisa muito legal que a gente faz são match days, que são dias onde a gente traz as empresas e leva lá para
fazer conexões diretas com as startups, tipo rodas de negociação e esse tipo de coisa. Então, se vocês tiverem interesse nesse tipo de coisa, entre em contato com a gente, porque a gente pode criar isso. E é isso, gente. Obrigado. Até mais. Pronto, vocês querem fazer perguntas agora? Tem algum tipo de pergunta ou querem fazer com as startups logo? Vamos. Vocês querem apresentar logo? Bem. Oh. Quando for passar, bota bem para ele tá me ouvindo. Beleza, mas ele precisa botar em modo apresentação. Coloca em modo apresentação, por favor. Muitos construtores aqui, não? Quem é construtor aqui? Quem mora em condomínio? Seja horizontal ou vertical? Vai entender um pouco, a gente vai conversar então. Ok, vamos lá. Muito boa noite, né? Meu nome é Franklin, eu vim apresentar para vocês a Buildcare, tá certo? Nós somos uma startup, uma empresa de tecnologia, onde a gente cria solução para o setor de pós-construção, tá? Então, basicamente... Ok. Vamos lá para o problema que a gente ataca, tá? Então, visualizando muito bem o setor de pós-construção, seja a partir do momento que a construtora entrega o empreendimento, e opera todo o ciclo de vida e de produção da edificação. Players como gestores prediais e síndicos, como administradores e prestadores de serviços, eles precisam exercer suas funções e seus papéis como, digamos, como responsabilidades aos usuários. Os síndicos, por sua vez, eles têm uma dificuldade muito grande em entender o ciclo de manutenção das edificações, seja ela de 0 a 5 anos e de 5 a mais anos. As administradoras, né, as administradoras condominiais, elas têm um papel muito específico na área de finanças, administração, jurídico, mas deixa um pouco a desejar no quesito manutenção. Quando a gente vem para o aspecto ciclo de operação da construção, os síndicos ficam sem suporte técnico na área de manutenção. E os players de prestadores de serviços têm uma dificuldade imensa em definir escopo de manutenção dentro dos condomínios. Quando eles chegam para fazer algum tipo de proposta, é um escopo 2, 3, 4, e aí fica a balança não equilibra, né, dentro da edificação. Então, a gente entendendo um pouco de números, tá, desse setor, e está bem ruim de passar, mas vamos lá. Alguns dados, tá, que são dados internos da nossa empresa, a gente procura sempre tá indo ao mercado, buscar números. Então, quase 60% das edificações hoje, tá, elas não possuem um plano de manutenção específico, de acordo com o estado atual de conservação da edificação. Mais de 50%, tá, dos gestores, é o slide passado, enfim, eles não conseguem encontrar prestadores de serviço com fit entre o serviço que precisa ser executado e que, de fato, o prestador de serviço consiga realizar aquele serviço. É sempre uma tentativa e erro até achar o match perfeito, digamos assim. E 74%... Rapaz, Daniel, como é que você consegue passar isso aqui? Voltou, foi tudo. Tá bem. Oi? Sim. O meu passador é igual. Ok. E 74%, tá? Das edificações, elas não seguem diretrizes de plano de manutenção, seja ele quando tem alguma manutenção, algum plano de manutenção básico para ser executado.
setores bem alarmantes. Então, manutenção ela é uma dificuldade, tá, de 3 a cada 5 gestores prediais. Então, quando a gente está tratando de volume de mercado, isso é extremamente alarmante, né? E aí situações como falta de manutenção ameaçam estruturas, né, causa desabamentos, enfim, e falta de manutenção também enfim, mata. Né? Então, a gente teve um exemplo lá em Fortaleza recentemente, esse exemplo também é de lá. Então, Rio de Janeiro, São Paulo, a gente vem tendo alguns casos. Então, assim, quando a gente trata de manutenção, realmente é algo que a gente precisa observar. E aí a gente traz a BuildCare, tá certo? Então, a gente se insere exatamente no player, na inserção desses players. Então, a gente auxilia o nosso público-alvo voltado para os condomínios, auxiliando também as administradoras aí dentro de um processo de comunicação condominial na área de manutenção, porque as administradoras têm um portfólio grande de condomínios, então elas não conseguem gerir tudo aquilo. Então, como a gente está dentro do condomínio, a gente consegue estar assessorando algumas informações e dados personalizados. E também os prestadores de serviço, onde a gente consegue fazer um banco de dados e tal, e juntar, como a gente tem um escopo específico de cada edificação, a gente dá um match perfeito com aquela edificação, e o que a gente entrega de resultado é a manutenção feita. Então, o síndico ele não está preocupado em receber lembrete, ele não quer ficar olhando planilha, enfim, perder tempo com isso. Ele quer que a manutenção dele seja feita, certo? Então, é exatamente o que a gente faz. Então, a gente foi entender um pouco do método tradicional, né? Tem a questão da inspeção, da análise e elaboração do plano de manutenção e a parte de gestão. Então, dentro de uma cadeia tradicional, que ela é bastante longa e analógica, certo? A gente tem que, primeiro, ele tem que contratar uma inspeção predial extremamente caro, analogicamente falando, tá? Quando a gente trata de inspeção total, por exemplo, aposto que 95% das edificações aqui nunca fizeram uma inspeção total, né? Quando eu falo total, é de fato de todos os sistemas, certo? Análise e elaboração do plano. Então, a partir dessa inspeção, gerar um plano de manutenção. O laudo gerado da inspeção ela não é um plano de manutenção, certo? E a partir disso fazer a gestão. Então, dentro da cadeia tradicional, a gestão não existe, ela é falha, porque a inspeção é caro, o manual é caro, o plano de manutenção. Então, o síndico acaba sem suporte na área de gestão, com várias informações técnicas ali, sem saber exatamente o que fazer. Então, nós da BuildCare criamos 2 tecnologias internas, onde a gente, primeiro, a parte de inspeção e elaboração, a gente otimiza isso, a gente enxuga através de uma aplicação de um aplicativo, um software de aplicativo, onde a gente tem a leitura de banco de dados de causa e efeito de patologias das edificações, e através disso a gente linka com... Isso é o aplicativo, né? A gente está exemplificando aqui. E a gente liga com um board, né, uma plataforma, digamos, online, web, tá, que é internamente. Isso não aparece para o resultado, para o síndico. Pode passar, por favor. Ela não aparece, tá, mas a gente faz todo o controle interno e só entrega para o síndico o que ele precisa fazer. Tá? Então, tem lá, daqui a 2 meses, fazer isso, já chega com orçamento, com prestador de serviço, com leitura de contrato, análise de contrato, já para ele analisar de fato e executar a tal manutenção. Certo? E a gente está rodando um case atualmente. E aí o que a gente entrega de fato? Dados personalizados acima de tudo, tá? Então, de acordo, a gente monitora todo o estágio de operação da edificação, né? Seja ela iniciando ali de 0 a 5, tá? A gente vai monitorando isso, até edificações com 60 anos, por exemplo, como a gente tem. A gente assessora a previsão de custo, que a imprevisibilidade é muito alta, né, nos condomínios. Então, quando a gente tem esse controle de manutenção, a gente vai anualmente, bianualmente, né, a cada 3 anos a gente precisa fazer. Então, já pega o orçamento, já engloba aquilo dentro do orçamento, dentro da previsão, né, faz um assessoramento, auxilia na busca, né, dos prestadores de serviço. Claro, segurança e bem-estar para a edificação e foco na durabilidade e desempenho das edificações. Alguns parceiros da gente atualmente, nossa equipe formada por engenheiros, desenvolvedores e designer, certo? E é isso. Muito obrigado e essa é a BuildCare.
Oi, gente, boa noite. Me chamo Thaís e eu faço parte da Construni. Eu tô apertando do jeito que ela falou, viu? Só na setinha, tá no viu. Olha, é o seguinte, tem o botão do meio, que quando você aperta o botão do meio, ele muda o foco da aplicação aqui, tá certo? Como tem várias janelas abertas. Antes, viu? Não foi eu? Aí eu tenho que botar o foco novamente, aperta só o da lateral. Vai. Aperta da lateral. Aqui. Silas, a gente já usou tranquilo, Silas. Oi, opa. Esse negócio novinho, a inovação, minha gente. Passou, viu? Foi, agora focou. Volte aí para ver se... Felicidade. Volte só para confirmar. Eu vou ser feliz. Desfocou? Sim. Tá acontecendo aqui, ó. Garanto pra você. Tá. Ainda bem que não sou eu. É solidariedade, tem que chegar junto. Não foi? Passou aí. Eita. Passou contigo. Volta. Sim, agora vai. Última chance aqui pra gente seguir na palestra, minha gente, que é tudo ao vivo, não tem problema. Vamos lá. É assim, normal, imprevistos. Sororidade aqui reunida. Silas vai. Eita, agora pronto. Agora ele ficou bom. Agora ele ficou bom. Fica muito difícil ele desligar, meu amigo. Ah, moço. Eita, quiseram me sabotar, viu, ali, ó. Foi Franklin. Algum amigo desligou. Ó, Foi. Paulo era uma Tenho certeza que foi ele. Mas é que ele quis ser sustentável, economizar. Brincadeira. Entendi. Vamos aplaudir Silas, minha gente. Ei, valeu, Silas. Oi? Oh, agora sim. Boa noite, gente. Eu me chamo Thaís, eu faço parte da Construni Engenharia. Eu costumo dizer que hoje eu vivo um sonho. Espero que vocês entendam no final. Só para fazer um resuminho, eu trabalhava numa multinacional, larguei tudo para focar 100% full time na Construni, porque é uma coisa que eu acredito. E tudo partiu dessa premissa aí. Só para também vocês entenderem, eu nasci e me criei na Brasília Teimosa. Então, a gente está tão acostumado a sempre olhar essas comunidades e fica normal aos nossos olhos. A gente passa a achar normal aquele cenário. Então, eu comecei a dar um zoom out na situação e percebi que eu disse, opa, tem alguma coisa errada aqui, vamos ver isso. A gente não pode seguir com essa visão. Então, eu fui fazer uma pesquisa dentro da comunidade para entender os métodos construtivos, né? Primeiro na Brasília Teimosa. E essa foi a frase que eu mais ouvi. Minha filha, engenheiro é coisa de rico. Eu disse, tá. Então, a senhora já teve contato com algum engenheiro? Não. Então, como é que é coisa de rico? Então, ali começou eu disse, não, agora bateu o sinalzinho aqui na cabeça, a pulga ficou atrás, eu disse, não, está errado, vamos tornar isso acessível. Então, hoje, a Construni enxergou um nicho de mercado a se trabalhar. Hoje, 85% da população está construindo e reformando de maneira desordenada, né? E quem é que está atuando aí? É o mercado informal. E até quando vai ficar assim? Até quando a gente vai deixar isso acontecer dessa maneira? Então, isso nos incomodou. Então, partiu daí. Hoje, o cenário atual são 40 milhões de pessoas vivendo em residências insalubres. Essas residências, esses prédios que o pessoal constrói, não sei como, tudo no olho, tudo sem, né? A gente sabe, tudo sem uma técnica, um estudo, nada. São profissionais excelentes. Eu conheço profissionais excelentes em comunidades. E hoje, quando eu chego nas comunidades, eu sempre digo, vamos fazer isso aqui agora?
Entendeu? Então, parte dessa premissa, eu sei que é um trabalho que a gente tem que fazer bem lentinho, devagarzinho, de conscientização. Então, isso aqui até foi uma matéria da Folha de Pernambuco. Isso aqui é a casa do meu avô, na Brasília Teimosa, e ele só teve acesso a um engenheiro hoje, com 77 anos, porque eu visito a casa dele. Então, hoje a Construni, ela desenvolveu os kits de reforma. Trabalhamos dessa maneira, a gente fornece kits sala, cozinha, quarto, banheiro. Todos são compostos de, por exemplo, banheiro, todas as louças. A gente trata a insalubridade das residências. Então, é mais ou menos isso que a gente foca. Em paralelo, também fazemos os serviços individuais. Por quê? A gente está sentindo o que o mercado está querendo. Então, hoje está aparecendo uma reforma numa calçada. Quero melhorar a minha calçada, quero fazer uma coberta. Então, a gente hoje está fazendo, porque a gente está sentindo. A partir do momento que a gente colocou a palavra acessível, nossa, apareceu até consultório médico, né, querendo fazer reforma, querendo tudo. Então, a gente está... Essa é uma palavrinha mágica, que faz uma diferença. Sim, e também fazemos assistência técnica habitacional, né? Aquela consultoria gratuitamente nas comunidades. E começamos pela Brasília Teimosa. Então, hoje, o nosso diferencial é mais ou menos esse. A gente sentiu que, para a gente quebrar essa cultura, esse hábito, é necessário, além de uma visita técnica, uma visita afetiva. A gente notou a carência... quando a gente se disponibiliza a um profissional querendo fazer a tua reforma, querendo fazer o teu projeto, nossa, hoje a gente apresenta, a gente utiliza o BIM para fazer alguns tipos de projetos. Nesse caso aqui, foi um espaço para aulas de música. Então, a gente fez no BIM um projeto lá, bem simplesinho, com salinhas, e isso se vende quando o pessoal vê que eles podem ter acesso a esse tipo de serviço, de projeto, então isso encanta. Então, começou por aí. A gente nem faz assim a gente não tem um marketing forte ainda, porque a gente também está em construção, está desenvolvendo, mas o melhor marketing é aquele, faz com ela, liga para ela, eles vão, eles fazem. Então, esse aqui é o diferencial. Então, é mais ou menos assim que a gente é recebido hoje nas residências. E isso aqui foi uma reforma que a gente fez. Essa foi uma escolinha na comunidade do Chié, ali em Santo Amaro. 70 crianças estudam aí e ela estava em condições terríveis. Foi levantada uma vaquinha, o teto da vaquinha era 14 mil, foi levantado quase 25 mil. Então, a pessoa nos chamou para fazer essa reforma e foi bacana demais, porque a satisfação só é a gente estar melhorando a qualidade de vida dessas crianças, né, na educação. É incrível. E, eram pessoas que não tinham expectativa nenhuma. A gente só fez prestar atenção naquilo que está ali aos nossos olhos. A gente contou também com alguns mutirões, voluntários também, para alguns tipos de serviço. E hoje, mais ou menos, isso aqui é a nossa trajetória. A gente está no PIGS, sendo pré-acelerado, no Porto Digital, no Mind the Beach, que é um programa também lá. Passamos na primeira fase do programa Centelha, que ele apoia empreendedores, né, dá esse impulso, aceleram esse tipo de empreendimento. E somos semifinalistas do Prêmio Brasil Criativo, que ele valoriza essas ideias criativas, empreendimentos, eles valorizam esses empreendedores, né, de agora, e o prêmio dele será um documentário, falando um pouco da história do negócio. Aí é bem bacana. Esse aqui é o nosso time. Somos engenheiros, cada um focado, né, em obra, Carol em tecnologia, eu sou comercial, e todo mundo também faz um pouco de tudo. Então, é isso. Esse aqui é o nosso lema, entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, fique com os dois. Eu acho que o caminho é por aí também. Eu acho que não basta só a gente estar
não é mais assim, sabe? Chega um momento que a gente tem que abrir, tem que expandir mesmo, olhar e pensar agora naquilo que está ali aos nossos olhos. A gente só tem que dar uma parada para enxergar. Eu digo que não tem crise, tem mercado para todo mundo, entendeu? Para todo mundo. Basta só você prestar atenção no que você acha. Então, é mais ou menos isso, gente. Obrigada. Boa noite. Eu nem toquei, foi tu, não foi? Eu vim representar o Replante. Como o Daniel demonstrou, o PIGS ele tem vários briefs e a gente está atuando no brief de habitabilidade. Bom, e da áreas verdes resulta numa melhora imediata da saúde mental das pessoas. O Replante propõe conexão e engajamento através de áreas verdes na cidade e na sua casa. A gente tem um app já desenvolvido que está rodando e ele tem essa carinha aí que eu trouxe para apresentar a vocês. Então, ele consegue mapear, você coloca os mapas, seja no seu condomínio, na sua casa. Você consegue compartilhar o plantio. Você pode compartilhar também eventos, tipo de trocas de mudas, feiras orgânicas ou uma mudança da sua calçada. Você pode fazer novos amigos através de um chat, trocar ideia através de um fórum. A gente hoje nasceu no Hackathon e tem mais de 400 downloads e 58 ativos na cidade. Aí o mercado da produção orgânica e ligados a áreas verdes cresce 20% anualmente. O que é que a gente se propõe? Dentro da cidade, tornar a cidade mais verde e produtiva e o cidadão protagonista da sua cidade. Como é a nossa receita? A gente tem um lado freemium, que é um lado free, que já acontece, que foi aquilo que eu apresentei para vocês, e um lado premium, onde a gente propõe uma comunidade, engajamento e consumo de produtos e conteúdos. Além do marketplace, que seria a indicação do produto, que normalmente a gente está desenvolvendo por georreferenciamento. Então, você passa num lugar e você é interessado em alguma coisa, o app vai te avisar. Tipo, a lojinha do seu Zé vende orgânico, vende... E a parte dos parceiros, que seria o EcoFriend, que seria eventos e comunidades, a gente pegar grandes empresas ou condomínios e conseguir impactar a cidade. Por exemplo, o teu condomínio, a tua construtora, pode colocar dentro do condomínio a proposta de, estou vendendo um empreendimento onde ele pode ter áreas verdes, já que, por lei, a maioria dos solos precisa de 25% de área natural. Por que não ser produtivo? Aqui em Recife, a partir de 400 metros quadrados construído, nós precisamos de telhado verde. Por que não usar também de uma plataforma tecnológica para incentivar isso? Então, seria os parceiros, que seriam condomínios ou empresas, que pudessem realmente impactar a cidade. A gente tem algumas pessoas que apoiam e acreditam. Hoje a gente está incubado no Porto Digital e está desenvolvendo essa parte. O nosso time é multidisciplinar. E é isso. Qualquer contato, vocês podem baixar tanto a palestra quanto entrar em contato.
pessoal tá cansado, gente. É benchmark. Sim. Tá bom. Sim, sim. Tudo planejado. Rapaz, eu vou ter que superar a expectativa, né? Mateus. Eu sinto que tá quase.
Bom, a superação vai ter que ser tão grande que eu vou fazer sem slide, mas tudo bem. Obrigado. Bom, meu nome é Matheus, eu estou representando a ESC e acredito que quando eu falo sobre mercado imobiliário e compra e venda de imóvel, é quase automático que todos vocês associem isso a algo extremamente chato. Mas eu prometo que eu não vim aqui hoje falar sobre o quão custoso esse processo é, porque isso vocês já sabem. Essa dificuldade de documentos, essa burocracia, essa falta de clareza é algo que todo mundo está cansado de ouvir. Agora, o que eu realmente venho trazer aqui hoje é porque, em pleno ano de 2019, com tanta aplicação na tecnologia, nós não conseguimos ver uma real inovação no mercado imobiliário. Por que é que atualmente a gente não consegue ainda ter a facilidade de fazer a tramitação de imóvel de forma 100% digital? Bom, isso parece um sonho, né? Ter toda essa facilidade de uso pelo celular, esse acesso às informações, tudo pelo nosso celular. Agora, imaginem para o corretor que, ao trabalhar com isso diariamente, precisa fazer dezenas de tramitações ao longo do mês e que, no final, nem todas viram uma compra efetivada. Com isso, a gente pode perceber... Olha, chegou! Pronto, agora. Com isso, a gente pode perceber que existem muitos problemas ainda no mercado imobiliário, como a dificuldade que os corretores enfrentam no envio de propostas, as vendas que ocorrem menos e mais lentamente, e a lentidão com qual esse processo ocorre. E com isso, muitos usuários se sentem insatisfeitos, tanto os corretores quanto os próprios usuários nessa jornada. Então eu pergunto, como garantir um processo rápido, fácil e seguro de venda do imóvel? Foi exatamente por isso que nós desenvolvemos a ESC, uma plataforma digital... Gente, o slide não... Aqui. Uma plataforma digital que visa prestar serviços às construtoras, que poderão cadastrar todo o seu espelho de vendas e repassá-los em tempo real para todos os corretores associados a si. Além disso, o envio de propostas pode ser feito em qualquer hora e em qualquer lugar, de modo que o corretor conta com o passo a passo de quais documentos e informações são necessárias no envio de proposta de cada cliente. Além disso, a visualização dos imóveis pelo mapa, ao invés da tradicional e chata foto do apartamento e colunas, permite uma visualização muito mais prática e simples da disponibilidade das unidades em tempo real. Para o corretor, não será mais necessário ter diversos aplicativos das várias incorporadoras para o qual se trabalha. Com a ESC, todos os imóveis estão disponíveis na palma da sua mão, trazendo uma enorme facilidade, inclusive para o consumidor, que receberá parte do processo de acompanhamento de aprovação da sua proposta. Ou seja, chega de ficar no escuro, gente, não precisa mais disso. Além disso, o nosso sistema de fila de espera todas as propostas são enviadas para a construtora pela própria plataforma, sendo organizadas por ordem de chegada. Ou seja, chega de confusão na hora de entender quem foi que enviou a proposta de compra primeiro. O nosso modelo de receita estabelece plano de assinaturas mensais para as construtoras, a serem pagos por meio delas, para o uso da plataforma delas e de todos os corretores associados a si. Bom, a gente pode perceber que ultimamente o mercado imobiliário não teve muito bem das pernas, mas ele tem sofrido reaquecimento. No ano de 2018 foram vendidos cerca de 120 mil imóveis no Brasil, e nossas pesquisas mostram que esse número aí só tende a aumentar, de acordo com as pesquisas mostrando as taxas, indicando que serão inseridos no mercado imobiliário de compra de imóvel cerca de 4 milhões de consumidores. Além do mercado a nosso favor, somos uma equipe multidisciplinar e capacitada, com profissionais comprometidos a revolucionar. Onde está? Não está passando. Agora. Calma. Volta um. Aí. Além do mercado a nosso favor, somos uma equipe multidisciplinar e capacitada, com profissionais comprometidos a revolucionar o mercado imobiliário de vendas. Eu estou à frente da parte executiva e operacional da empresa. Clara está à frente da parte de marketing. Djafran está à frente da parte de design, ele trabalha no César. Heitor está à frente da parte de tecnologia e Tiago Melo está à frente da parte comercial da empresa. Bom, além disso, nós já temos construtoras que acreditam e confiam no nosso potencial e que, assim como nós, sabem a diferença que a facilidade e a organização trazem nas suas vendas. Nós sabemos que é uma longa jornada e que existe muito ainda a ser feito, mas nós procuramos e buscamos continuamente quem também acredita que esse processo pode e deve ser feito da melhor forma. Os atuais serviços do mercado estão extremamente focados apenas no corretor e apenas na organização, mas o foco também em você, consumidor, no auxílio da burocracia e na facilidade do espelho de vendas é deixado completamente de lado. Nós somos a ESC e nós entendemos que a mudança que falta é o equilíbrio certo entre facilitação e autonomia ao usuário. Obrigado. Parabéns. Daniel, por favor. Concluímos as que tinham
as soluções desta noite. Vocês viram que vem muito mais aí. Estou vendo os olhinhos brilhantes aí. Já recebi depoimentos de profissionais, empreendedores surpreendidos com a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Parabéns à equipe PIGS aí toda. E vou deixar você conduzir esse momento do esclarecimento, do bate-papo, tá bem? Tá ótimo. Obrigado. E obrigado a todo mundo do CREA pela oportunidade da gente estar aqui fazendo esse tipo de conexão. Eu acho que é fundamental para gerar inovação que esse tipo de coisa se faça sempre numa via de mão dupla. Então, inovação ninguém gera sozinho. Então, o objetivo da gente trazer essas startups daqui não é simplesmente pegar o produto que eles têm e vender para vocês. Isso aqui precisa ser construído junto. Então, os produtos que as startups têm precisam ser construídos e testados. Tudo aquilo que eu falei lá naquela fase de falhar rápido, aprender no processo, isso tem que ser feito junto com as empresas. Então, nenhum produto aqui está pronto. Nenhum produto vai ficar pronto, isso é uma constante evolução. Então tem um conceito que a gente chama de cliente anjo, que é aquele cliente que está disposto, aquela empresa que está disposta em adotar inovação e está disposta a fazer e criar o produto junto com a empresa. Então, quem entende do problema e quem sabe o que é que quer é a empresa. Então, se tem uma startup aqui que está gerando uma solução, ela precisa estar junto com a empresa o tempo inteiro, colhendo feedback, testando o produto. O cliente fala, pô, não gostei disso, não gostei daquilo. Pô, será que poderia ter tal coisa no teu produto? Porque para mim ia funcionar melhor. O preço está caro, está barato. Então, hoje é isso que a gente precisa. A gente precisa conectar as startups com as empresas para criar essa via de colaboração e fazer produtos que atendam mais à realidade de vocês. Então, não adianta a gente fazer um produto que quando a gente chega para oferecer para vocês, pô, isso aqui para mim não faz sentido, eu resolvo isso de outro jeito já. Então, isso precisa ser construído junto. E aí eu queria saber se vocês têm algum tipo de pergunta ou comentário, ou para mim, sobre o processo todo, alguma coisa, ou para alguma das startups que está aqui também, se tiver alguma pergunta que vocês queiram fazer diretamente a eles. Então, é basicamente isso. Alguém tem alguma coisa? Boa noite. Meu nome é Flávio. Eu queria fazer a pergunta primeira que você apresentou. O vídeo quer? Tá aí. É Frank, né? Vem cá, Frank. Olá, Flávio. Boa noite. Pode, tudo bom. Vê, esse teu serviço que tu oferece junto a administradoras, eles são vendidos como produto da administradora ou você trata diretamente com o síndico? Diretamente com o síndico. Nós não somos... Mas sempre assim? Inicialmente, sim. Hoje, sim. Hoje nós não temos um vínculo com a administradora, tá certo? A administradora não funciona basicamente como um canal comercial, certo? O nosso contato é diretamente com o condomínio, seja ele já sendo entregue pela construtora. Nós temos dois canais comerciais, administradora e construtora. Tá? A construtora muitas vezes quer, na implementação do condomínio, né, já ter um serviço de manutenção, e as administradoras pode ser um canal comercial para a gente também, mas o nosso público-alvo é o síndico morador, é o condomínio. Normalmente as últimas grandes obras, vamos dizer, na vertical que está falando, até a horizontal eles entregam o manual. Isso, manual de uso e operação. Eu fiz várias obras aí e o cliente prefere não consultar o manual e consultar até a gente por telefone. Exato. E não usa o manual, até o próprio síndico não usa, né? Aí vocês estão tentando ver se simplifica esse uso. Exatamente. O que acontece é que esse manual entregue para a construtora, ele tem uma carga técnica, digamos assim, de conteúdo, né, de conhecimento, de informações muito densas, né, pelo síndico. E o que acontece é o seguinte, o que a gente chama de ponto de contato, certo? O ponto de contato com o síndico, quando o síndico vai conhecer o que ele tem que fazer na manutenção, é na assembleia de implementação, muitas vezes, do condomínio. Então, eles não têm uma jornada de amadurecimento, digamos, e a administradora não consegue transparecer isso para ele. Então, acaba que ele não consegue consultar e acompanhar as manutenções que tem que fazer na sua edificação.
E o que acontece? Além das áreas comuns, as áreas privativas, né, que são através dos usuários das áreas privativas. Então, ocorre que o manual ele simplesmente é deixado de lado e a edificação não tem nenhum controle de manutenção ao longo do ciclo de vida, né? Mas vocês atuam nos problemas fora de garantia ou Também. dentro da garantia também? Não, fora da garantia também. Dentro e dentro também. Exatamente. O que é que acontece? Nós dividimos nossa situação em prédios de 5, condomínios de 0 a 5 anos e condomínios de 5 mais, certo? E aí a gente tem uma metodologia de entrar num condomínio de 0 a 5, onde tem o player construtora como uma parte interessada, como um stakeholder, tá? E nós temos o 5 mais, onde o player construtora sai e fica apenas a parte construtora, prestadores de serviço. Então, nesse player construtora, basicamente, ela consegue ficar monitorando ali o que o condomínio está fazendo de manutenção ou não, porque envolve aquela parte da garantia, né? Então a gente envolve esse player também, mas o nosso público-alvo é o condomínio. A gente foca que o condomínio, que o síndico faça a manutenção. A gente entrega isso. Vou fazer a última só. Sim. Normalmente eu faço isso que eu construí, trabalhei em construtoras grandes e construí muito prédio. Perfeito. E hoje em dia o mercado jogou a gente para empreender, né? Pois é. Então eu tento prestar serviço a condomínios e a gente, quando chega lá para prestar esse serviço, não tem o escopo definido, não tem a planilha definida, às vezes usa até a minha, usavam, que eu não mando mais. Usar a minha para servir para outras pessoas como base. Como base, e as pessoas colocam um preço mais baixo e baixo custo, né? E não entregam o que estão propondo, né? Exatamente. Aí vocês estão atuando em cima disso aí, elaborando escopo, equalizando planilha. Isso, o que é que acontece? Já no escopo, esse escopo seria para condomínios fora da garantia, né? Isso mais fora. Então, o que é que acontece? A gente pega toda a cadeia, certo? O que é que acontece? A gente entra na edificação, certo? Elabora um plano de manutenção através de uma inspeção ao seu engenheiro civil, tá? Então a gente faz isso aí. Então a gente começa a categorizar o plano de manutenção. Então a partir do plano de manutenção, a gente entrega para o condomínio a gestão de contrato, fiscalização dos contratos de fornecedores fixos, escopo dos prestadores de serviço variáveis, orçamentação do pacote de serviço de elétrica, de hidráulica. Então a gente faz com que, através do plano de manutenção, todas as manutenções sejam de fato, pelo menos, discutidas em assembleia, para que o síndico ele tenha um respaldo ali também jurídico e civil de que ele tem noção do que ele está fazendo na edificação. Se for aprovado na assembleia ou não, que existem alguns casos que não são, beleza. Mas justamente o que a gente faz, através do plano de manutenção e das atividades de manutenção do plano de manutenção, a gente monta o escopo, envia para o prestador de serviço e faz toda essa ponte de contato e já chega com o síndico tudo pronto. Se ele quiser participar, claro, muitos participam também, tem interação muito boa, tranquilo. Entendi. Mas é isso que a gente faz. Exatamente. Obrigado pelo Por nada. Mais alguma pergunta? Vou trazer aqui já. Boa noite, Franklin. Boa noite. Meu nome é Heitor. Olá, Heitor. Eu trabalho no segmento também. Minha dúvida é a seguinte: em relação à manutenção, tu faz a captação dos profissionais para executar a manutenção, e se tu faz essa captação, tu fica corresponsável, tu emite RT pelos serviços de manutenção, alguma comprovação do serviço de manutenção, ou tu só diz o que tem que ser feito e os prazos? Então, hoje nós não somos corresponsáveis, certo? Mas a ideia é que no futuro sejamos uma grande plataforma de garantia de manutenção para todas as edificações. Então, o que é que funciona hoje? Hoje a gente, quando a gente entra no condomínio, geralmente aquele condomínio ele já tem um banco de dados, certo? De alguns prestadores de serviço, e a administradora dele também já tem um banco de dados. Então a gente trabalha inicialmente com o que o condomínio fornece, certo? E paralelamente a gente vai absorvendo, vai conhecendo outros prestadores, e a gente tem um processo de qualificação interno da gente que a gente vai alimentando isso, tá? Mas inicialmente, nesse primeiro trabalho, são prestadores que às vezes já atuam no condomínio, já têm um conhecimento de moradores, de síndico, de administradoras. Então, a gente não emite a RT por esses profissionais, tá? Muitos deles trabalham com MEI, certo? Então emitem a nota fiscal e, enfim, tudo certinho.
certinho. E quando em relação às empresas que são prestadores de serviços fixos, elevadores, geradores, enfim, piscina, bombas, a gente que faz essa cobrança de RT deles. Porque muitos, prestem atenção, é alarmante a quantidade de prestadores de serviço que não emitem RT para os condomínios. A gente fica assim abismado mesmo em relação a isso. Então a gente faz todo esse controle técnico de fato e respaldo para o síndico, entendeu? Então, hoje nós somos assim. Tá? Ok, obrigado. Boa noite, meu nome é Roberto. Quando você falou ali no início que era uma parceria só com o síndico residente, residente do condomínio, e aqueles casos de síndico profissionais? Isso. O nosso público ele é o condomínio, né? Inicialmente seria o síndico morador. Tá? E existe e está crescendo muito o movimento de síndicos profissionais que a gente está entendendo ainda, tá? Como é que eles operam dentro do condomínio. Então, a gente já teve abordagem de alguns síndicos profissionais, mas assim, a gente não entende, eu não consegui identificar ainda a jornada dele exatamente dentro do condomínio. Se é para ele substituir todos os papéis do síndico, porque o que eu estou entendendo é o seguinte: 3 que chegaram para conversar com a gente, eles funcionam como eles não substituem o síndico de fato, o síndico participa muito com ele ainda, então acaba que o nosso cliente também sendo o próprio síndico morador. A gente não chegou em um síndico profissional onde ele assuma toda a operação da edificação de fato e que tenha um portfólio de condomínios, onde essa ferramenta, onde a nossa solução, acima de tudo, dê um suporte a ele, para ele também angariar, não, a parte de manutenção é build care. Aqui eu confio, eu deixo, então eu vou cuidar mais da parte jurídica, administrativa, enfim, junto com a administradora, né? Então, é uma ponte sim, tá? A gente enxerga isso, mas hoje a gente não entendeu perfeitamente a atuação dos síndicos profissionais. Registrar nesse alarme que você falou aí, da quantidade de empresas atendendo sem a RT, do compromisso do Conselho em estar junto e fazendo essa parceria também com o CESA para estar acompanhando as startups em suas atuações, com esse compromisso de que o exercício legal da profissão na engenharia, agronomia, geociências é proteção de vida à sociedade. Então, ele tem que estar sendo respeitado mesmo. Agora, aqui tem uma pergunta mais. E a gente fica em cima. Isso. Mais alguma pergunta, inclusive para as outras startups, né, minha gente? Democratizando. Alguém mais? Eu tenho a curiosidade. Queria perguntar para a menina da Replante. Queria saber se essa proposta de horta que vocês fazem no aplicativo, ela também envolve, do ramo de construção, implantação de horta, caso haja, porque é uma tendência que parece não ter volta no mercado, a busca por implantação de espaços assim, para consumo das pessoas com mais qualidade de vida. Se tiver área verde e disponível, é um dos serviços que vocês fazem ou não? Então, na parte que a gente colocou ali de marketplace, uma das coisas seria a solicitação do serviço, né? Então, você está dentro da plataforma e aí a gente, tipo uma uberização, então não seria o Replante, mas ali teriam pessoas qualificadas e cadastradas para implantação. E aí a gente, visto a demanda da necessidade, a pessoa pode ir lá solicitar, entrar em contato. A gente teria um percentual em cima disso, mas sim, assim, tem uma possibilidade disso ocorrer. E um compromisso com prática agroecológica, coisas diferenciadas assim? Então, está no nosso propósito a questão de segurança alimentar, né? Porque muito mais que uma plataforma que tenta implantar área verde, o ideal da gente é a qualidade de vida. Tanto que a gente busca parceiros com relevância nisso. Então, sim, as pessoas que estariam ali teriam essa vertente, assim, né? Ok. Para a gente concluindo, alguma pergunta a mais? Todos satisfeitos? Então, vou deixar você fazer as conclusões, Daniel, por favor, agradecendo desde já por essa brilhante noite e a oportunidade que tivemos, né, de tanto conhecimento. Pronto, mais uma vez, eu queria agradecer de novo a oportunidade do pessoal do CREA de trazer a gente aqui para a gente fazer esse tipo de conexão. Dizer que a gente está 100% aberto, a gente, as startups, tenho certeza que também, quem quiser ir para o César para conhecer na prática o que é que a gente faz, conhecer a nossa infraestrutura, nosso prédio,
marcar uma reunião por lá para saber como é que a gente pode trabalhar junto. Então, quem tiver esse tipo de interesse pode falar com a gente através daqueles contatos. A gente vai ficar aqui mais alguns minutinhos para trocar ideia com quem quiser chegar aqui. E acho que é basicamente isso. Só obrigado. Sei que vai ter em novembro, não me lembro de cabeça a data, né, do próximo evento onde a gente vai trazer as outras startups, mas vocês estão convidados a vir aqui para entender o resto das startups que estão junto com a gente e conhecer as outras soluções. Mas no máximo é isso. Obrigado, gente. Boa noite. Até mais. Todos que participaram, nossos agradecimentos. Os certificados serão enviados pelos e-mails que se cadastraram na inscrição aqui e contribuam dando sugestões para novos temas para o Terça no CREA, porque é a sua necessidade que essa casa está querendo atender. Uma boa noite, bom resto aos seus lares.